Olá, boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente a partir de agora as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Ministro Alexandre de Moraes, do STF, vota pela possibilidade de prisão após condenação em segunda instância. Mais um desabamento em Brasília, desta vez de um viaduto na região central. E autoridades se manifestam sobre o caso. Os detalhes você confere com a gente a partir de agora, aqui diretamente de Brasília, pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. Olha, hoje a capital federal se deparou aí com mais um desabamento. Houve um desabamento hoje de parte de um viaduto no principal eixo rodoviário da região central de Brasília. Com isso, a capital federal se depara com uma situação de 2 desabamentos de grandes estruturas em apenas 3 dias. O desabamento de hoje ocorreu ali por volta de meio-dia, numa região extremamente movimentada, e o governador visitou o local, o governador Rodrigo Hollenberg. Na ocasião, inclusive, admitiu que essa estrutura não havia passado por manutenção. Quem tem os detalhes para a gente é Jéssica Gonçalves, que conta o que ocorreu exatamente em relação a esse acidente. Jéssica, boa noite. Oi, Rosiane, boa noite a você e a todos que nos acompanham. Pois é, os repórteres da TV Brasil, da Agência Brasil, da Rádio Nacional acompanharam aí ao longo de todo o dia a movimentação em torno desse acidente, desse desabamento que ocorreu aí em um viaduto aqui na região central de Brasília. Conhecida como Eixão, essa rodovia corta todo o plano piloto de Brasília, fica próxima à esplanada dos ministérios, onde está o Congresso Nacional. É uma das vias mais movimentadas do Distrito Federal. E o governador do DF, Rodrigo Hollenberg, que esteve no local algum tempo após o acidente, reconheceu que o viaduto não recebeu manutenção. Vamos acompanhar o que ele disse aí em entrevista coletiva. Brasília é uma cidade que está envelhecendo, uma cidade feita de concreto. Nós, já desde o início do governo, nós fizemos manutenção e reforço de estrutura em alguns viadutos aqui do centro, próximo da rodoviária, na N1, S1. Infelizmente, esse ainda não tinha recebido a manutenção. Pois é, esse viaduto deveria ter passado por manutenção há pelo menos 7 anos. Em 2011, um estudo do Sindicato de Engenharia e Arquitetura já tinha detectado que esse era um dos viadutos e pontes do Distrito Federal que precisavam de reparos e obras de manutenção com urgência. Segundo o relatório, o viaduto apresentava o agravamento dos problemas que já haviam sido detectados em estudo anterior, de 2009, precisando aí de intervenção urgente por causa do alto volume de tráfego de veículos. E em 2013, uma auditoria do Tribunal de Contas do Distrito Federal detectou fragilidades em diversos monumentos de Brasília, entre eles esse viaduto. Na época, a equipe de vistoria recomendou que a obra fosse reformada. Rosiane. Obrigada, Jéssica Gonçalves. Olha, em relação a esse relatório do TCU, que a Jéssica destacou aí, ele apontava problemas de estrutura, até listei alguns dos pontos aqui. Ele falava que tinha problemas em pontes, viadutos, prédios, monumentos de Brasília com rachaduras nas estruturas, infiltrações, fiação exposta, pintura e pisos danificados, e que isso poderia justamente resultar na perda antecipada da funcionalidade de algumas dessas edificações. A gente segue falando deste assunto, mas agora a gente vai conversar com o repórter Daniel Ito, que está lá no local desse acidente. E Daniel atualiza para a gente aí o que é que disseram mais as outras autoridades, inclusive sobre, há uma previsão, Daniel, em relação a um prazo para que esse viaduto seja reparado? Boa noite. Boa noite, Rosiane. Boa noite a todos. Olha, Rosiane, a previsão oficial nós ainda não temos. O que nós temos, por enquanto, é uma previsão da Defesa Civil com relação ao laudo, né, que vai informar os motivos que causaram esse incidente aqui no centro de Brasília, que vai demorar cerca de 30 dias para ficar pronto. E segundo engenheiros que estavam aqui presentes agora há pouco, inclusive do CREA, algumas pessoas do CREA estavam por aqui, o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, uma obra de reparo, uma ponte como essa, não leva menos do que 6 meses para ficar pronta. Por isso, a população de Brasília já precisa contar, aliás, não vai mais contar com essa estrutura por um bom tempo. Neste momento, a Defesa Civil e também o Departamento de Estradas e Rodagens está estudando uma maneira de retirar este bloco de concreto, é um bloco muito grande,
tem cerca de 30 metros de comprimento, pesa muito. Havia um guindaste antes aqui posicionado para fazer a retirada da estrutura, mas não ia conseguir. Agora o estudo é para desmontar esse bloco em pedaços menores, pode ser através de implosão, através de uma picotagem dessa estrutura, mas o estudo precisa ser feito porque a estrutura aqui do viaduto está comprometida e os trabalhadores podem se colocar em risco ao fazer esse trabalho, portanto, precisa ser feito com muita cautela e muito cuidado para evitar que outros pedaços do viaduto caiam, colocando em risco, então, a saúde e a própria vida dessas pessoas que vão fazer esse trabalho de retirada desse concreto e, posteriormente, o escoramento do viaduto, que será escorado com pedaços de metal, várias estacas de metal, para sustentar essa estrutura durante o período em que as obras forem sendo feitas. Por enquanto, ainda não há informações de vítimas, isso só vai ser confirmado após a retirada desse bloco de concreto. Rosiane. Obrigada, Daniel. Se tiver alguma nova informação aí ao longo do programa, pode chamar a gente aqui que a gente atualiza imediatamente. Olha, um outro assunto que movimentou também essa região central aqui de Brasília hoje. A gente está em Capital do Poder, mas hoje vários assuntos aí que realmente chamaram a atenção na cidade, esse em relação ao desabamento e o outro, que foi uma mega operação policial para o combate ao tráfico de drogas aqui, em plena esplanada dos ministérios. Entre os alvos, tinha inclusive um servidor da Câmara dos Deputados. Quem vai contar os detalhes para a gente é a repórter Carla Corrêa. Os policiais investigavam a ação do grupo há mais de um ano. A mega operação teve cerca de 300 policiais e contou com o apoio de helicópteros e cães farejadores. A polícia esteve em 7 cidades do Distrito Federal para cumprir 30 mandados de prisão temporária e 35 de busca e apreensão. Além de drogas e dinheiro, foram apreendidas motos que eram usadas no delivery dos entorpecentes, inclusive na esplanada dos ministérios e em órgãos públicos. Entre os presos está uma estagiária que trabalhava no setor de combate ao tráfico de drogas da Procuradoria-Geral da República e o motorista do deputado Valadares Filho, do PSB do Sergipe. Daniel Lorival Azevedo era comissionado da Câmara dos Deputados desde 2007. O gabinete do deputado informou que o funcionário já foi exonerado. Se os envolvidos forem condenados, a pena é de 5 a 15 anos de prisão. Olha, só fazendo uma correção aí, eu chamei o nome de uma outra colega jornalista, mas essa é a nossa colega de redação, Carla Maia, e não Carla Corrêa, como eu havia falado anteriormente. A gente agora chama Maurício de Almeida na redação da TV Brasil, no Rio de Janeiro. Mais um dia de violência, episódio de manhã, agora à tarde de novo, né, Maurício? Dessa vez com escolas fechadas de novo. Relata pra gente, boa noite. Olá, Rosiane, boa noite. Foi mais um dia tenso no complexo de favelas da Maré, onde moram cerca de 130 mil pessoas. A operação policial começou no início da manhã e, por isso, 40 escolas ali da região não funcionaram hoje. Na parte da tarde, surgiu um boato de que policiais foram rendidos por traficantes que teriam sido capturados. A polícia, então, reforçou a operação e começou uma intensa troca de tiros. Essa notícia da rendição dos policiais não foi confirmada, mas durante a troca de tiros, infelizmente, uma vítima inocente, um adolescente de 13 anos, foi atingido e acabou morrendo. Outras 2 pessoas foram presas pela Polícia Militar com drogas e armamentos no Complexo da Maré. Por conta desse tiroteio que aconteceu no Complexo da Maré, são 15 favelas que ficam ao lado das linhas vermelha, amarela e da Avenida Brasil, as principais vias expressas do Rio de Janeiro. Por causa disso, a Prefeitura bloqueou o trânsito nessas 3 vias durante meia hora ali na altura do Complexo da Maré, o que acabou provocando um grande congestionamento por volta das 4 horas da tarde. Durante meia hora, o trânsito ficou bloqueado e 70 quilômetros de engarrafamento foram registrados aqui no Rio de Janeiro. Rosiane. Obrigada, Maurício de Almeida. Portanto, situação que tem exigido as medidas do poder público e hoje o presidente do Senado, Eunício Oliveira, voltou a manifestar preocupação em relação a essa questão da segurança nacional e cobrou dos parlamentares do Congresso Nacional uma atenção especial em relação a essa pauta da segurança. Quem vai contar pra gente aí o que disse o presidente do Senado, que também é presidente do Congresso Nacional, Eunício Oliveira, Mariana Jungmann, que é ao meu lado. Boa noite, Mari. Oi, Rosiane, boa noite. Pois é, Eunício
Eunício Oliveira reforçou hoje aquilo que ontem, inclusive, a gente adiantou aqui nos Corredores do Poder, que a pauta de segurança pública vai ser aí uma prioridade absoluta para o Senado nesse início de ano. Hoje, Eunício Oliveira voltou a falar disso, fez uma reunião com líderes, recebeu apoio desses líderes partidários para essa pauta, disse que essa não é uma questão só do Ceará, que é o estado dele e que recentemente passou por um problema sério nos presídios, né, e naquela chacina que ocorreu numa casa de forró no estado, mas diz que esse é um problema de vários locais do país. O Eunício Oliveira recebeu o apoio dos líderes, que inclusive esse tema dominou os debates no plenário do Senado hoje, né, no primeiro dia aí, de trabalhos no Senado, com senadores de vários lugares da região de fronteira, né, estados de região de fronteira e outros que também enfrentaram problemas com presídios. Vamos acompanhar um trecho do que disse hoje o presidente do Senado. Quem foi para os seus municípios, quem foi para os seus estados, quem caminhou nas ruas, sabe da aflição da população brasileira. 90% da população do meu estado tem angústia hoje com segurança pública. Então, é uma pauta importante que nós temos que destravar aqui no Congresso Nacional, porque não é uma questão do Ceará, essa é uma questão do país, né, de todos os estados, do Acre ao Rio Grande do Sul. Pois é, e aí para começar a tocar essa pauta, então, os senadores definiram que vão votar com urgência 2 projetos de lei, Rosiane, um projeto de lei e uma proposta de emenda à Constituição, projeto de lei que prevê a obrigatoriedade da instalação de bloqueadores de celular nos presídios e uma PEC que prevê a proibição de contingenciamento de recursos destinados à segurança pública. Agora eu vou aproveitar, Mariana, para a gente falar também, já comentar aqui um outro assunto, não diz respeito a essa questão de segurança, não. A gente já começa a entrar em pauta referente ao Poder Judiciário. Hoje, daqui a pouquinho, né, 7 horas da noite, está prevista a sessão lá para o ministro Luiz Fux tomar posse como presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Daqui a pouquinho, então, ele assume esse o comando do TSE em pleno início de ano de eleições gerais. É isso mesmo, Rosiane. E aí, o ministro Luiz Fux deverá, então, comandar o TSE, deverá comandar no sentido, assim, de preparação das eleições, porque ele vai ficar na presidência do TSE até agosto. E aí vai passar, então, o comando da corte para a ministra Rosa Weber, porque ele vai completar em agosto 2 anos no TSE e aí, obrigatoriamente, ele precisa deixar a corte. Nós preparamos um perfil do ministro Luiz Fux, que vai virar, então, o presidente do TSE. Acompanhe. O ministro Luiz Fux é doutor em Direito Civil pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. É professor titular da UERJ e autor de diversas obras de direito civil e constitucional. Foi desembargador do Tribunal de Justiça do Rio e ministro do Superior Tribunal de Justiça. Fux tomou posse como ministro do Supremo Tribunal Federal em 2011. É o segundo mandato do ministro no Tribunal Superior Eleitoral e a primeira vez que será presidente. Em entrevistas recentes, Luiz Fux defendeu a aplicação da lei da ficha limpa. Fux fica na presidência do TSE até agosto, quando será substituído pela vice-presidente, a ministra Rosa Weber. E aí, Rosiane, quando ele passar, então, o bastão para a ministra Rosa Weber, o TSE vai completar 3 presidentes num único ano, porque a gente lembra que esse ano começou com o ministro Gilmar Mendes como presidente do TSE, também completou 2 anos na casa, teve que passar a presidência adiante, e aí em agosto isso vai acontecer de novo. Situação de curiosidade aí, né? 3 presidentes do TSE num ano eleitoral. Olha só, no próximo bloco você vai conferir com a gente o voto do ministro Alexandre de Moraes a respeito da possibilidade de prisão em segunda instância, após condenação em segunda instância. Daqui a pouquinho eu volto já. Olá, estamos de volta. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos Corredores do Poder. Um dos destaques é a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que votou hoje
pela execução da pena após a condenação em segunda instância, ou seja, para que a pessoa possa ser presa, pode ser condenada em segunda instância e ter ali os recursos avaliados. Na decisão dele, ele afirmou o seguinte, eu vou ler aqui: o cumprimento provisório de uma decisão já guarda juízo de consistência, porque são os dois órgãos, as duas instâncias, primeira e segunda, que realizam uma análise de mérito. Em virtude disso, eu entendo que a constitucionalidade da execução provisória da pena privativa de liberdade. Alexandre de Moraes também ressaltou que isso não fere o princípio da inocência e também não agride as convenções americana e europeia de direitos humanos e de direitos do homem. E esse voto de Alexandre de Moraes, vale lembrar que o seguinte, para explicar a situação, em 2016, o Supremo Tribunal Federal já havia firmado o entendimento de que a pessoa poderia, sim, ser presa após a condenação em segunda instância. Isso foi decidido ali no plenário da Suprema Corte. Nas últimas semanas, no entanto, esse tema, prisão em segunda instância, ganhou uma dimensão de debate nacional. O debate chegou novamente à população, especialmente, ou principalmente depois da condenação do ex-presidente Lula em segunda instância no Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre, em relação àquele caso do triplex no Guarujá. E após isso houve realmente uma dimensão de novo da discussão sobre este tema. É preciso deixar claro o seguinte, essa decisão hoje do ministro Alexandre de Moraes não tem nada a ver com a Operação Lava Jato. É referente a um recurso que tinha sido apresentado pelo deputado João Rodrigues, do PSD de Santa Catarina. Ele que foi condenado ali por dispensa irregular de licitação quando era prefeito de uma cidade lá em Santa Catarina. Ele recorreu ao Supremo Tribunal Federal. Em relação ao deputado e essa decisão de hoje, ele não se manifestou ainda, entrei em contato com o gabinete do deputado, não houve nenhuma manifestação dele ainda. Então, deixando claro, essa decisão de Moraes não tem nada a ver com a Operação Lava Jato. No entanto, qual é a importância disso? Por que esse voto era tão esperado, Havia tanta expectativa em relação a isso. Porque o entendimento de Moraes sobre esse assunto, prisão em segunda instância, não era conhecido ainda, já que quando a decisão foi tomada no plenário da Suprema Corte, lá em 2016, ele não integrava ainda o STF. Ele passou a integrar no ano passado, após a morte do ministro Teori Zavascki. Então, o voto de Alexandre de Moraes mostra aí mais um posicionamento favorável a essa prisão em segunda instância. E aí isso ganhou uma importância maior em relação ao tema, porque de 2016 para cá, alguns ministros demonstraram ali mudança no entendimento de que essa prisão só deveria ocorrer, ou só poderia ocorrer após o julgamento no STJ e não somente na segunda instância, e não se sabe se esse tema em algum momento voltará à pauta do Supremo Tribunal Federal. Portanto, a importância, por que se ficou ali com tanto holofote e a expectativa em relação a esse voto de hoje. A gente segue falando sobre notícias aí do Poder Judiciário, desta vez com Jéssica Gonçalves, que traz outras notícias da Agência Brasil. Rosiane, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, publicou hoje o acórdão do julgamento do recurso do ex-presidente Lula no caso do triplex do Guarujá. A partir disso, a defesa do ex-presidente vai ser oficialmente notificada do aumento da pena para 12 anos e 1 mês de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Assim que isso ocorrer, começa a contar então o prazo de 2 dias para a apresentação de novo recurso no próprio tribunal. Um outro assunto é que o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, depôs hoje como testemunha de defesa do ex-ministro Gedel Vieira Lima, acusado de ter supostamente tentado atrapalhar as investigações das operações Cui Bono e Sepsis. Em depoimento à Justiça Federal, em Brasília, Padilha negou qualquer participação do governo para revogar a prisão do operador financeiro Lúcio Funaro. Segundo o MPF, Gedel agiu para constranger Funaro ao telefonar por diversas vezes para a esposa do operador financeiro, Raquel Pita. Bom, também hoje a Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo Tribunal Federal a condenação a 40 anos de prisão e perda do mandato para o deputado Aníbal Gomes. Ele é acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro envolvendo contratos da Petrobras. O deputado nega as acusações. E o ministro do Supremo, Gilmar Mendes, homologou o acordo referente aos planos econômicos de 1980 e 1990
mediado pela Advocacia Geral da União entre poupadores e bancos. O ministro determinou o prazo de 24 meses para a adesão dos interessados em fechar o acordo. A medida é considerada um importante avanço nessa que é a maior conciliação judicial da história, já que tem potencial para encerrar mais de 1 milhão de processos. Eu volto com você, Rosiane. Obrigada, Jéssica Gonçalves. Já que ela falou aí sobre planos econômicos, a gente fala um pouco de economia, pauta reforma da Previdência, que você acompanha a cada dia o desdobramento que tem ocorrido aqui dentro do Congresso Nacional. Hoje havia uma expectativa de que o relator apresentasse o novo texto. Não foi formalizado ainda esse novo texto, né, Mariana? Então, o que é que você nos conta das várias reuniões do dia de hoje? É isso mesmo, Rosiane. Mas olha, ele já adiantou alguns pontos do que deve vir nesse texto, que vai ser apresentado aos parlamentares de maneira informal amanhã. É uma emenda aglutinativa, né? Um texto que vai modificar o texto que originalmente foi aprovado na comissão especial aqui na Câmara dos Deputados. O relator da reforma, o deputado Arthur Maia, já adiantou então para a imprensa que pelo menos um novo ponto vai ser inserido nesse texto. É um ponto que trata de manutenção de pensão integral para as viúvas de policiais que forem mortos em combate. Então, esse ponto é uma novidade no texto da reforma da Previdência, que, segundo o relator, vai ajudar a trazer aí os votos dos deputados da bancada da bala, que é como é conhecida a bancada aqui, né, Rosiane, que trata mais dessa questão de segurança pública de maneira mais voltada para a defesa dos interesses dos policiais, inclusive. Há ainda alguns outros pontos que já tinham sido adiantados no final do ano passado, como, por exemplo, a redução do tempo mínimo de contribuição de 25 para 15 anos e a certeza de que não vai haver nenhuma mudança do que existe hoje em relação ao benefício de prestação continuada e aos trabalhadores rurais. O ministro da Secretaria de Governo, Rosiane, Carlos Marum, também falou com a imprensa hoje, disse que a expectativa é de que a reforma seja assim votada no final de fevereiro, que não há previsão de adiamento sobre isso. Vamos acompanhar o que ele disse. Ninguém mais contesta, pelo menos com propriedade, a necessidade de fazermos uma reforma na nossa Previdência. Mas falta pouco voto, certo? O que nós temos hoje? Nós temos que, entre os indecisos, convencer 1 a cada 2, certo? Não é difícil? Mas vocês podem convir comigo que não é impossível. Entendemos que não existe a mínima razão nesse momento para que haja um adiamento. Ou efetivamente aprovamos e votamos em fevereiro, ou será uma oportunidade perdida, coisa que eu não acredito que vai acontecer. Alguns pontos polêmicos, como a ideia de juntar ali pensão e aposentadoria e o limite para isso vai ficar para ser definido depois na votação mesmo em plenário. Hoje também, Rosiane, houve protesto de parlamentares da oposição, centrais sindicais, movimentos sociais aqui que se posicionam contrários à reforma. Obrigada, Mariana Jungmann. Agora vamos chamar Vanessa Casalino na redação da TV Brasil em São Paulo. Vanessa, hoje o Ministério da Saúde divulgou nota cedo dizendo que não há confirmação ainda oficial de nenhum caso de febre amarela em área urbana no país. No entanto, tem uma suspeita aí em São Paulo. O que é que você nos conta hoje em relação a essa atualização dessa situação da febre amarela no país? Oi, Rosiane, boa noite para você, boa noite a todos. O município aqui de São Bernardo do Campo, que fica no ABC Paulista, confirmou o primeiro caso de febre amarela contraída na cidade, que é o chamado caso autóctone. É um homem de 35 anos, está internado na UTI do Hospital das Clínicas aqui na capital. O paciente não tinha tomado a vacina nem viajado nos últimos meses. A gente lembra que aqui na região metropolitana de São Paulo, o vírus até agora só estava circulando no município de Mairiporã. Nos casos de morte por aqui, a doença foi adquirida em outras cidades. O Ministério da Saúde, então, divulgou uma nota, como você disse. Ele afirma
que o caso de São Bernardo está sendo investigado pela Secretaria Estadual de Saúde e esclarece que esse paciente trabalha em área rural. E destaca exatamente o que você falou, que não há registro de febre amarela urbana no país, apenas silvestre até o momento. Neste fim de semana teve dia D de vacinação contra a febre amarela no contexto da campanha e nos 10 primeiros dias, 2.300.000 pessoas foram vacinadas em todo o estado, segundo o balanço da Secretaria de Saúde. A meta é imunizar 9 milhões de pessoas em 54 cidades até o dia 17 de fevereiro e São Bernardo está na lista. Mudando um pouco de assunto, mas seguindo nos corredores do poder aqui de São Paulo, o município, em parceria com o estado e a União, está liberando recursos para a construção de 1.200 novas moradias. Vão ser investidos mais de 163 milhões de reais em conjuntos residenciais na zona leste da capital, em terrenos da Coab. As obras vão ser feitas por meio de convênios entre os programas Minha Casa Minha Vida, Casa Paulista e Casa da Família. Os apartamentos vão para famílias com renda mensal de até R$ 1.800. Em 2 terrenos, no Itaim Paulista, as obras já foram iniciadas, Rosiane. Obrigada, Vanessa. E uma última notícia, o ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, foi entrevistado hoje no programa Por Dentro do Governo, falou sobre vários temas, entre eles Bolsa Família. Confira. O ministro Osmar Terra destacou o pente fino do governo em benefícios sociais, principalmente no Bolsa Família. Conseguimos com isso tirar 4.400.000 pessoas do programa, que estavam ganhando sem precisar ou que estavam saindo do programa, e entraram 3.500.000. Acabamos com a fila. O Bolsa Família sempre teve uma fila de mais de 1 milhão de famílias que levavam meses, até ano, para entrar no programa, que precisavam e não conseguiam entrar porque o seu lugar estava ocupado por alguém que não precisava. E agora, desde julho do ano passado, não temos mais fila no Bolsa Família. Osmar Terra também defendeu uma política mais dura contra as drogas, com pena maior para o tráfico. O ministro também mencionou o aumento da imigração de venezuelanos para Roraima. Segundo Osmar Terra, a crise venezuelana é gravíssima. Ele disse que o governo criou uma força-tarefa para discutir alternativas. E uma das ideias é criar um abrigo para os venezuelanos. Nós vamos estar agora, dia 8, em Roraima, para avaliar de perto. Estamos fazendo um censo, o governo está pedindo um censo para ter ideia da dimensão do problema. Nós estamos numa situação crítica na fronteira com a Venezuela, temos que agir, e uma das ações poderá ser estabelecer uma área restrita para essas pessoas ficarem. E uma boa noite a todos, até amanhã.